Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Aproveitando que vocês estão de pé, abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós estaremos lendo a partir do versículo 25. Quero antes, porém, agradecer ao convite feito pelo nosso amigo, evangelista Carlos de Assis. Na verdade, o convite dessa vez não era para mim, era para o meu esposo, pastor André. Mas ele estava trabalhando e ele é motorista de ônibus e hoje ele precisou dobrar. E com a chuva ainda, caiu alguns barrancos no trajeto que ele faz e atrasou completamente as viagens. Então, por volta das 4 horas, ele me ligou e disse, eu não vou conseguir ir, vai no meu lugar. E aí a gente obedece, né? Então, os irmãos vão ter que me suportar mais uma vez. E esteja em oração por mim. Até ontem eu estava de cama, muito gripada, mas a alma não fica rouca, né? A voz está um pouco grossa, quase igual a do meu esposo, mas a alma não fica rouca. E nós estaremos adorando ao Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem ainda não achou, diga escola dominical. Amém. Eu vou fingir que vocês não estão aproveitando o data show, estão com as Bíblias abertas e acharam. Amém? Eu vou ler, os irmãos me acompanhem. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, repita, samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Você pode olhar para quem está do seu lado e repetir essa última frase? Vai e faze da mesma maneira. Olha nos olhos, vocês falaram olhando para mim. Olha para quem está do seu lado e repita essa frase. Vai e faze da mesma maneira. Amém. Podeis assentar. Eu queria dizer também que da próxima vez não precisam mais me apresentar como visitante. Porque eu já sou daqui, só falta carteirinha, lembra? Eu já sou de casa. Amém? E é sempre muito bom estar aqui. O coração chega a
tremer quando chega um convite lá em casa para estarmos aqui. De verdade, irmãos. A gente anda por vários lugares, mas tem lugar que sequestra o nosso coração, né? Mas vamos lá, ao mais importante, a palavra. O capítulo 10 de Lucas é um capítulo totalmente referente à obra missionária. E a partir do versículo 25 que nós lemos, aqui acontece um questionamento, uma conversa, um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. O doutor da lei era um mestre, um rabino, um professor, alguém que entendia e conhecia a Bíblia a ponto de ser capaz de ensiná-la. E esse doutor da lei, ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta muito importante. Sabe por quê? Porque a resposta dessa pergunta implica na vida eterna. Então, é algo muito profundo, muito importante. Não é uma pergunta qualquer, descabida, sem significado, mas uma pergunta que implica em vida eterna. E qual é esta pergunta? Ele chega para Jesus e pergunta assim: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E eu acho magnífico em Jesus, porque ele não responde de cara. Ele responde a essa pergunta com uma outra pergunta. E ele fala assim: o que está escrito na lei? Como lês? Jesus sabia que ele era mestre, que ele conhecia. E aquele homem agora se volta para Jesus e diz: bem, a lei diz que para herdar a vida eterna, eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento. E ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus agora vira para ele e diz: dissestes bem, faze isso e viverás. Simples, né? Jesus, primeiramente, faz um elogio para aquele homem, porque ele dá a resposta certa. Era exatamente isso que deve ser feito. Mas Jesus, conhecedor do coração do homem, sabia que apesar do homem ter conhecimento do que se devia fazer, ele não fazia. E de nada adianta eu saber o que eu tenho que fazer se eu não fizer. Existe um abismo entre teoria e prática. Vou dar um exemplo muito simples. Eu estou com umas graminhas a mais de peso. Graminhas, irmãos, graminhas, me defendam. E eu sei que se eu quiser chegar no peso ideal, é só eu trocar a lasanha pelo alface. É só eu trocar o pudim pelo jiló. Mas eu faço isso? Teve uma vez que nós estávamos fazendo uma viagem em Minas Gerais. E durante o trajeto, justamente de Garambel para Santa Rita do Ibitipoca, uma menina foi cantando na Kombi de Garambel até Santa Rita do Ibitipoca, aquele hino do irmão Lázaro. Se tu és crente, então por que tu passa fome? Aí eu respondia: porque nem só de pão viverá o homem. Quem conhece? E ela foi cantando isso a viagem toda. Missionária Carol, eu, oi? Se tu és crente, então por que tu passa fome? A viagem toda. Estou distraída, missionária Carol. Oi? Se tu és crente, então por que tu passa fome? Teve uma hora que eu cansei. E quando ela falou assim, missionária Carol, eu, oi? Se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu falei, olha bem para mim. Eu com esse corpinho, você acha que eu passo fome? Mas a verdade é essa. Eu sei que eu preciso perder uns quilos. Mas entre saber
saber e fazer tem um grande abismo. E é isso que Jesus agora está falando com este doutor, com o mestre da lei. Você sabe o que tem que fazer, só não faz. E se você não fizer, você não herda a vida eterna. Aí ele, para se justificar, ele pergunta para Jesus: mas, Senhor, quem é o meu próximo? Faz de bobo, né? Parece que não sabe. Se fosse eu para responder aquele homem, eu falava: bem, meu próximo é todo aquele que não sou eu. Fácil. Mas como Jesus é Jesus, eu imagino ele falando com aquele homem: você tem tempo? Senta aqui, que eu te explico. E ele agora começa a contar uma parábola. Essa parábola, a parábola do bom samaritano. E quando a gente lê um texto como este, conhecido, pregado, a gente tem a tendência de pensar assim: de novo esse texto? Esse aí eu já conheço de cor e salteado. Falar nisso, eu procurei saber o que significa salteado. Salteado é quando você pergunta uma história no final, no meio, no início, depois para o meio, depois para o fim. A pessoa sabe a história em qualquer ponto. Por isso a gente fala: eu conheço esse texto de cor e salteado. Pode me perguntar qualquer parte dele que eu te falo. Mas tem uma coisa que eu aprendi. A Bíblia é um poço profundo. A minha corda é pequena e o meu balde é furado. Eu aprendi isso ouvindo um pastor que tinha acabado de ler a Bíblia pela 17ª vez. A Bíblia é inesgotável, então eu posso abrir hoje a parábola do bom samaritano e pregar com autoridade, porque Deus se encarrega de fazê-la renovada. Então, para entendermos essa parábola, primeiro nós precisamos entender 3 coisas. Primeiro, o que é uma parábola? Segundo, por que Jesus falava por parábola? E terceiro, o contexto de Jesus. Primeiro, o que é uma parábola? Parábola é uma forma simples de explicar verdades celestiais para homens terrenos. Anotou aí? Parábola é uma forma simples de explicar verdades celestiais para homens terrenos. E por que Jesus falava por parábola? Ora, Jesus é mestre. E ele sabia que uma boa história faz a gente gravar melhor a lição a ser ensinada. Nós temos mais memorização e aprendizado quando ouvimos uma história bem contada. Mas não só por isso, porque era profético. Asaf escreve o Salmo 78, verso 2 e diz: abrirei a minha boca em parábolas. E Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35, vai nos dizer que Jesus falava tudo por parábolas. E sem parábolas, ele não falava nada à multidão, para que se cumprisse a profecia dita pelo profeta. Você quer ver o poder de uma parábola? Preste atenção nessa história. Certo fazendeiro tinha uma filha muito bonita, solteira. E um rapaz se encantou por ela. E falou: olha, eu quero e casar com sua filha. Aquele fazendeiro então falou: tudo bem, só vou te dar um teste antes. Você vai comigo e eu vou abrir uma porteira e de lá vai sair 3 touros, um de cada vez. Para eu saber que você é um bom pretendente para minha filha, você terá que pegar no rabo de um dos touros. Só isso. Se você conseguir, terá 3 chances. Se você conseguir, minha filha é tua. E assim ele fez. Foram para o curral, o fazendeiro abriu a porteira e lá aparece o primeiro touro. Grande,
nervoso, ele batia as patas no chão, levantava a terra. Aquele menino olhou e falou assim: isso aí só pode ser uma pegadinha. Eu vou deixar isso passar. E depois vem outros. Eu ainda tenho 2 oportunidades. Aquele touro então passou, ele ficou em cima da cerca. E aí o futuro sogro disse: olha, vou soltar o segundo. Está preparado? E ele: pode mandar, estou pronto. Para surpresa daquele moço, o segundo touro era pior que o primeiro. Muito maior, muito mais nervoso. Do seu nariz parecia soltar fumaça. Ele batia as patas no chão e cavucava a terra. E ele pensou: o que eu fiz, hein? Deixei passar a primeira. Agora esse é pior. Mas vai que isso é uma pegadinha e ele está deixando o mais tranquilo por último. Vou deixar. Subiu na cerca e o touro passou direto. Aí o fazendeiro gritou lá da cerca: olha, eu vou soltar o terceiro, hein? É a última chance. Quer casar com a minha filha? É agora. E abriu a porteira. E para surpresa dele vem um touro. Raquítico, magrelo, pele e osso. Mal conseguia ficar em pé. Com muita dificuldade caminhava. E aquele rapaz começou a rir. Falou: eu não disse? Era o último. Ainda bem que eu não arrisquei minha vida antes. Só que ele viu que aquele touro demorava a vir, porque parecia até que ele estava doente. E ele falou: eu vou correr até o touro, pulo em cima dele, pego o rabo e acabou. E ele saiu correndo, pulou em cima do touro, mas quando ele foi pegar o rabo, aquele touro não tinha rabo. E ele perdeu a moça. Essa história nos ensina a não desperdiçarmos oportunidades. Pode ser que ela apareça apenas uma vez e a gente perca para sempre. E Jesus, como bom mestre, sabia que uma boa história memorizaria a lição na mente do indivíduo. E ele falou: senta aqui, eu vou explicar. Mas antes, porém, a gente precisa entender o contexto dos tempos de Jesus. Porque enquanto Jesus estava no seu ministério, ainda estava vigorando o período da lei. Ainda eram feitos sacrifícios e rituais no templo. Os oficiais do templo eram chamados de sacerdotes. Os seus auxiliares, os levitas. A gente precisa entender isso. Que um judeu, para adorar, tinha que sair da sua habitação e ir até Jerusalém. Porque era lá que o templo ficava. Então tinha todo um trajeto, todo um ritual ordenado por Deus para adoração. Não é igual hoje, que todos nós entramos pela porta da igreja. Cada um com a roupa que escolher. Só sair do portão de casa, entrar no portão da igreja, já cheguei. Ninguém hoje chega aqui trazendo bichinho para morrer no altar. As coisas eram diferentes. E agora, entendendo isso aqui, vamos à parábola. E Jesus falou com ele: descia um homem de Jerusalém para Jericó. De onde? Para? Amém. Os irmãos estão aí, oh, glória a Deus. Essa estrada distanciava uma cidade da outra em 27 quilômetros. Não era tão longe, mas lembrando que a maioria das vezes o trajeto era a pé. Mas era uma estrada perigosa. E por ser íngreme, porque era uma descida brusca, tinha muitos lugares onde os assaltantes faziam emboscadas. Então essas viagens de Jerusalém para Jericó eram feitas geralmente de dia e em caravanas. Porque as pessoas tinham medo de arriscar sua vida viajando sozinho por ela. E era normal assaltos nessa estrada. Jerusalém era onde ficava o templo. Jericó era a cidade do comércio, das mercadorias.
Então era comum esse trajeto, porém perigoso. E Jesus vai dizer: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Só que ele foi, ocasionalmente, parado por assaltantes. Esses assaltantes bateram nele, roubaram o que ele tinha e o deixaram meio morto. Meio morto não é morto, é? Tem vida, não tem? Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é para desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí. Tô rouca. Não explore muito minha garganta que eu tô rouca. E aquele homem foi deixado meio morto na estrada. E Jesus continua a parábola e diz: do mesmo modo, descia, presta atenção, descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó. E vendo aquele homem no caminho, passou de largo. Quem é um sacerdote? Sacerdote era o homem separado por Deus para ministrar no templo. Era o homem que tinha acesso a Deus. Era o homem que representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Era o homem que no altar oferecia os sacrifícios. Era o homem que manuseava as mobílias do templo. Era o homem que tinha o ofício de estar na presença do Senhor, em serviço e adoração dentro do seu templo. Ele tinha várias funções importantíssimas. E na época de Jesus, ser um sacerdote era uma posição de prestígio, de respeito. Tanto que todo jovem judeu queria ser um sacerdote. Mas isso não era permitido. Tinha exigências. Tinha que ser da tribo de Levi. Tinha que ser descendente de Arão. Tinha exigências até físicas. Um sacerdote não podia ter defeito algum no corpo. Era esperado do sacerdote uma grande santidade, um comportamento moral inabalável. E como sacerdote, uma das suas principais funções era ensinar a lei. Agora pensa comigo. Lembra o que o mestre disse que a lei recomendava? Amar a Deus e ao próximo. Então o sacerdote, ele sabia disso. Porque se ele ensinava, ele tinha que conhecer. Não era algo que ele desconhecia. E para nossa surpresa e indignação, ele estava descendo de onde? De Jerusalém. Isto nos explica que ele estava vindo do culto. Ele estava saindo da igreja e indo para Jericó. Agora eu te pergunto, que cristão é esse que sai do culto e voltando ao caminho, vê um homem quase morto e passa de largo? Ele não estava agora há pouco adorando? Ele não estava agora há pouco ensinando o que as pessoas tinham que fazer? Ele não estava agora há pouco ministrando? Mas agora, a minha vida cristã eu deixo lá e volto para casa. A Bíblia diz que ele passa de largo, como alguém que pensasse assim: se eu parar por causa dele, o que vai acontecer comigo? E ele passa de largo, como diz alguns, finge demência, ignora e segue o seu caminho. Eu fico imaginando aquele doutor da lei que estava conversando com Jesus, ouvindo a história. E Jesus continua.
Do mesmo modo, desce agora um levita. E ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. A mesma coisa. O levita não era um sacerdote, porque ele não era da tribo de Arão. Mas ele adorava no templo. Ele tinha a função de músico, de instrumentista, de cantor, de porteiro, de compositor. Era alguém que adorava a Deus, o céu se abria. Era alguém que entrava no céu pela adoração. Era alguém que a vida era dedicada ao serviço do Senhor. E agora, ele também sai do culto. Passa pelo homem meio morto na estrada. E finge demência. E vai embora. Como quem pensa, se eu parar para esse homem, o que pode acontecer comigo? Mas agora Jesus diz, espera aí, está vindo mais alguém no caminho. Está vindo um homem. Que homem é esse? Ixi, é um samaritano. Se já estava ruim, agora piorou. O meu sogro, ele tem uma mania de nos consolar quando a gente passa por uns momentos difíceis. Não repara meu suador não, tá, irmãos? Isso aqui é sequela pós-Covid que eu tive que não foi embora. O meu sogro, ele tem mania de nos consolar quando a gente passa um momento difícil, de falar assim, fica tranquilo, não tem nada tão ruim que não possa piorar. E esse foi o caso ali na estrada. Passou o sacerdote, foi embora. Passou o levita, foi embora. E agora vem um samaritano. Você acha que vai parar? Samaritano e judeu eram inimigos mortais. Eles nem sequer conversavam um com o outro. Foi falado aqui hoje de Jesus conversando com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Ela se assusta quando ele pede água. Por quê? Porque os samaritanos não conversam com os judeus. Mas, para nossa surpresa, aquele samaritano, ele para, ele vê o homem meio morto, e ele pensa, se eu não parar para esse homem, o que vai acontecer com ele aqui? Entenderam a diferença? E a Bíblia vai dizer que ele para, que ele chega aos pés dele e ele sente uma íntima compaixão. Essa palavra, irmãos, essa palavra me comove. Porque compaixão não é só você sentir a dor do outro, mas fazer alguma coisa para que aquela dor seja aniquilada. Não adianta eu falar que a dor das almas me incomoda, se eu não faço nada. Aquele bom samaritano, ele se curva, ele vê as feridas, ele passa vinho, ele passa azeite, ele agora vai tratar as feridas, ele pega aquele homem meio morto no seu colo, coloca sobre a sua cavalgadura e leva para uma estalagem. Aquela noite, a Bíblia vai dizer que ele fica com aquele homem, cuida dele a noite toda. E no dia seguinte, quando ele vai seguir viagem, ele fala com o hospedeiro, olha, eu vou deixar esse homem aqui, cuida dele. Está aqui, 2 denários, que era o correspondente ao valor de 2 dias de trabalho. Está aqui. Se você gastar mais alguma coisa com ele, quando eu voltar, eu te pago. Jesus olha agora para aquele doutor da lei e faz a ele uma difícil pergunta. Para você, quem fez o correto com aquele homem? Quem
foi o próximo daquele homem que estava meio morto. Eu imagino, evangelista Carlos, o doutor da lei, com a boca fechada, com os dentes cerrados, não querendo, mas tendo que admitir. Foi o samaritano. Foi o que usou de misericórdia. E Jesus disse para ele, isso mesmo. Vai e faze o mesmo. E terás a vida eterna. Esta é a parábola. Muito pegada, muito conhecida. Mas eu quero trazer rapidamente algumas lições. A primeira delas é que há uma interpretação particular que coloca este samaritano como Jesus. Que Jesus fez tudo isso por nós. Tá certo, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos deu a graça. Mas essa interpretação é muito perigosa. Porque ela nos isenta da nossa responsabilidade. Porque nós achamos que é Jesus que tem que fazer tudo. E aqui ele deixa claro para esse homem, se você quer ter a vida eterna, faça isto. Jesus divide essa responsabilidade conosco. Outra lição que essa parábola me ensina é que tudo que a gente faz aqui dentro da igreja, seja ser o pastor, o presbítero, o cantor, o instrumentista, o dirigente de departamento, isso tudo é privilégios. Mas a vida cristã que eu tenho é posta à prova lá do lado de fora. Outra lição que essa parábola me ensina é que missões é amor em prática. Não é teoria. Eu posso fazer um congresso de missões e falar de missões uma semana sem parar. Falar não é fazer missões. Missões é amor em prática. É eu me envolver. É eu me comprometer. Missões é eu visitar o enlutado. Missões é eu levar uma cesta básica na casa de uma família que precisa. Missões é eu me oferecer para ser acompanhante no hospital, sem cobrar nada. Missões é eu saber o aniversário de uma criança carente, fazer um bolinho na minha casa e chegar lá e cantar os parabéns. Missões é eu abrir a porta do meu guarda-roupa, ver aquela parte que parece que eu sou uma centopeia, cheia de sapatos, e escolher alguns e doar para quem não tem, e que às vezes vem para a igreja de chinelo. Missões é eu olhar o meu guarda-roupa cheio de terno e pensar, esse aqui ficaria bom em fulano. E às vezes ele nem é crente, e você entrega como forma profética. Missões é envolvimento, é comprometimento, é prática. E missões exigirá meu tempo, exigirá minhas ações e até o meu dinheiro. Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto você gasta com missões? Foi feita uma pesquisa e os crentes gastam mais com balas do que com missões. Os crentes gastam mais comida para pet do que com missões. Os crentes gastam mais com roupa de marca do que com missões. Os crentes gastam mais com lanche de fast food do que com missões. E depois, a gente tem coragem falar que ama missões. Como que a gente ama missões, se missões é o nosso menor investimento? Missões é amor na prática. Isso não é questão de favor ou caridade. É questão de vida eterna. Se você é salvo, você faz missões. E você deve estar falando aí, irmã,
mas eu faço tudo. Deixa o hino aí no jeito para mim, por favor. Eu faço tudo isso, irmã. Eu amo missões. Eu faço missões desse jeitinho que a irmã está falando. Muito bem. Louvado seja você e glorificado seja o seu nome. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já chegou ao ponto de fazer isso tudo para um inimigo? Porque é isso que Jesus está ensinando. Fazer isso para quem a gente ama ainda não é missões. Doar tudo para quem a gente ama e se dá bem, é amiguinho, ainda não é missões. Só quando a gente entender o sentimento que houve em Cristo de dar a sua vida pelos seus inimigos e fazermos igual, aí sim seremos verdadeiros missionários. Quem pode dar um aleluia? Eu acho que o pastor André seria mais suave, né? Mas é essa palavra e Deus conhece a igreja. Você pode estar pensando, irmã, mas aí Deus quer muito. Não, Deus não quer muito, não. Deus quer é tudo mesmo. Muito ainda é pouco. Deus quer é tudo de nós. Eu quero louvar ao Senhor. Eu quero que você medite na letra dessa canção. Vamos lá? Vamos ver se deu certo aí? Porque o som vai ter que ser de lá e a imagem daqui. Tá preparado? Pode soltar, então.